Bom, vamos lá. Eu dei uma paradinha para tirar o pigarro da garganta, acho que vocês nem perceberam. Aliás, vocês não vão perceber porque depois eu vou juntar esses dois vídeos, né? São dois vídeos, vai dar mais ou menos ali 20 minutos. Mas vamos continuar. Eu parei na questão quais são os elementos da eficácia. Minha opinião são existência e validade. Eu respondi da seguinte maneira. Essa foi... Eu não sei se isso está certo, mas é a resposta mais plausível, pelo menos nesse momento em que eu estou. Né? Pode ser que daqui para amanhã eu leia alguma coisa diferente, eu assista algum vídeo diferente. Eu gosto de assistir muito o TV Justiça, e lá sempre tem aulas do Saber Direito, e eles podem trazer luz para as minhas trevas aqui. Mas hoje eu tenho certeza que essa é a questão certa. Eu sei que a certeza nos afasta da verdade, mas eu não vou arredar o pé, até porque eu já quebrei a cabeça demais nessa questão. Vamos lá, vou parar de enrolar. Existência e validade. Para ter existência, um negócio jurídico, se faz necessário observar no primeiro momento se o negócio existe em seus elementos mínimos. E são eles: parte, objeto, vontade e forma. E para que o negócio jurídico seja válido, é preciso adjetivar, ou seja, é preciso dar qualidades para esses primeiros elementos da existência. Ou seja, as partes devem ser capazes e legitimadas. O objeto deve ser lícito, possível e determinado ou determinável. A vontade deve ser livre e consciente. E a forma deve ser prescrita ou não defesa em lei. Preenchidos, então prestem atenção, preenchidos esses requisitos, né, de existência e validade, podemos dizer que o negócio jurídico existe e é válido. Portanto, tem, em regra, eficácia imediata. E por que eu coloquei em regra? Porque isso que eu falei aqui é a regra. Para ser eficaz, ele tem que ter existência e validade. Mas, excepcionalmente, o ordenamento jurídico permite que se estabeleça elementos acidentais para alterar essa regra contra a eficácia do negócio jurídico. E são três esses elementos, que é o modo ou encargo, né? São sinônimos, condição e termo. Eu falei que não ia dar exemplos, eu falei não, eu pensei em não dar exemplos, mas eu quero dar exemplos desses três elementos de elementos acidentais. Modo ou encargo. Eu vou ler primeiramente o que eu escrevi, depois eu vou tentar explicar com palavras mais simples. O modo ou encargo é uma determinação acessória acidental, típica de negócios gratuitos, como a doação, por meio da qual se impõe ao beneficiário um ônus a ser cumprido em prol de uma liberalidade maior. Está lá no artigo 136 do Código Civil. O exemplo que eu consigo dar para este elemento por exemplo, eu faço uma doação, eu tenho um terreno e eu falo, olha, Melvio, eu vou doar esse terreno para você, mas você terá que construir nele uma creche para crianças que vivem na rua. Uma creche, não sei se nem ser creche, mas enfim, um lugar para abrigar crianças de rua. Eu estou colocando um ônus nessa doação. Portanto, se depois que eu dou o terreno, o Melvio não
cumprir com essa cláusula, eu posso, acho que posso cancelar a doação. Então esse foi o primeiro exemplo, o primeiro elemento, modo e encargo. A condição, eu vou ler e depois vou tentar explicar também. A condição é um elemento acidental do negócio jurídico consistente em um acontecimento futuro e incerto que subordina a eficácia jurídica do negócio jurídico. Artigo 121 do Código Civil. E eu estou tentando aqui pensar num fato, um caso concreto para explicar. De futuro incerto. Por exemplo, é um exemplo absurdo, mas vai funcionar. Eu empresto 5 mil reais para Tício. É um contrato, tá? Nós que estamos estudando direito não podemos pensar que um contrato é um pedacinho de papel assinado. Não, um contrato é um negócio. Mesmo verbal, ele é um contrato, é um negócio. Tício, né? Tício, emprestei 10 mil reais para Tício e falou: Tício, eu quero receber esses 10 mil reais com juros que vai somar 15 mil reais. Se não chover. É isso? Se não chover. Então, se não chover no dia do vencimento do contrato. Então, eu empresto os 10 mil reais e falo para ele, ó, se não chover até o término do prazo para você me pagar, eu quero os 15 mil reais. Se chover, fica subentendido que se chover, ele só precisa me pagar os 10 reais. Os 10 mil reais. Eu não sei se esse exemplo está certo também. É o que eu consegui pensar aqui no momento. Vamos lá. Esse foi o elemento de condição. E o termo? O termo é uma determinação acessória que se refere a um acontecimento futuro e certo, que subordina o início e o fim da eficácia jurídica do negócio jurídico. Artigo 131 do Código Civil. Isso aqui está mais ligado, o exemplo clássico aqui é o aluguel. O aluguel, no contrato, eu determino, eu posso fazer o contrato no dia 10 de janeiro, para ele começar a ter validade no dia 15 de janeiro e para ele terminar no dia 25 de janeiro. Então eu coloco o termo nesse contrato. Então esse é o exemplo que eu tô, dos elementos acidentais do contrato. Tá? Se vocês puderem pensar outros, por favor, façam esse exercício mental, é muito bom. Porque de repente nós trazemos para a vida prática, fica mais fácil de compreender o dispositivo do Código Civil. A questão, agora a última questão, não, a penúltima questão, temos a questão D ainda. Eu falei lá no começo que eram 5, mas são 6. Quais são os efeitos produzidos pelo negócio jurídico válido? Essa aqui eu respondi meio que por impulso, não sei se está certo, acredito que sim, né? Até porque senão não estaria no meu trabalho, mas eu respondi que os efeitos são adquirir, transferir, modificar, resguardar e extinguir direitos ou deveres. E a questão E, ela diz respeito também à questão anterior. Ela diz assim: dê um exemplo para cada efeito do negócio jurídico. Então vamos lá. Adquirir, eu respondi que é a compra ou a venda de um bem. É adquirir. Na verdade, eu acredito que venda não seria adquirir, só se for para outra parte. Eu não sei se isso pode ser aplicado, mas enfim. É mais fácil falar compra de um bem, né? Compra de um bem é adquirir. Mas a venda também pode ser adquirir para o outro. Mas aí não caberia no segundo elemento, que é transferir. E transferir é como se eu passasse... Transferir, eu acho que uma doação. Uma doação é transferir um testamento, por exemplo.
é transferir, é um exemplo de transferência. Eu tenho direitos e vou transferir para os meus sucessores. Né? A doação é um relacionamento jurídico inter vivos. Eu tenho um imóvel e eu vou transferir para outra pessoa. Tá? Não necessariamente num ato de compra e venda. Uma doação, um testamento, né? O morto, o vivo faz o testamento, né? Para depois que morrer passar para os herdeiros. Modificar. Modificar, o exemplo que nós temos, acho que foi dado em sala, é a re-ratificação de um contrato, ou seja, a modificação que você faz dentro do contrato ali, você re-ratifica ele. Resguardar é o casamento. O Delova deu esse exemplo e eu não, até agora eu não entendi muito bem em que o casamento resguarda. Resguarda do quê? Não sei. Enfim, foi o exemplo que ele deu. O casamento para mim não resguarda nada, pelo contrário, você transfere coisas, você extingue, por exemplo, a liberdade, né? Enfim. A última elemento é o extinguir, que é o pagamento de uma nota promissória. E veja que eu falei pagamento, e não quitar uma nota promissória, quitar uma dívida. O devedor, Edson Moura, não quita uma dívida. A gente repete muito isso no dia a dia. Mas nós que estamos hoje estudando para sermos operadores de direito, não podemos nos dar o luxo de cometer esses tipos de erros. Quando quem quita a dívida é o credor. Eu vou lá, estou devendo 15 mil reais ao banco e falo, estou pagando. O banco vai e quita a minha dívida. Então não sou eu quem quito, é o banco quem quita. Isso tem que ficar bem claro no nosso entendimento. Vamos para a questão 7. Uma questão também complicadíssima, né? Eu confesso que eu respondi todas as 10 e essa foi a última que eu respondi. E também não sei se está certo. Mas vamos saber daqui. Quarta-feira o Delova vai corrigir essa prova e nós vamos saber, esse trabalho, nós vamos saber se está certo ou errado. Se estiver certo, ótimo. Se estiver errado, melhor ainda, porque pelo menos uma questão que eu erro, meu amigo, eu não erro nunca mais. Eu vou trabalhar em cima dela até ela ficar solidificada na minha mente, no meu cérebro. Juízos de nulidade são condições que tornam um negócio jurídico nulo ou anulável. São duas as categorias de nulidade de um negócio jurídico. São a absoluta e a relativa. Na absoluta, a nulidade absoluta é gerada pelo ato nulo, ou seja, não tem valor algum, não produz efeito algum, nem em juízo, nem fora, pois tal ato nunca existiu. Por exemplo, esse aqui é o exemplo que eu dei, celebrar negócio jurídico com pessoa absolutamente incapaz, quando o objeto for lícito, impossível ou indeterminável, ou quando o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Ou não estiver revestido pela forma prescrita em lei. Isso aqui eu encontrei no artigo 166 do Código Civil. E a nulidade relativa, essa é a nulidade absoluta, essa primeira que eu falei, o contrato absolutamente nulo. E a nulidade relativa, ou a anulabilidade, é aquela em que, tendo o ato sido praticado sem as determinações legais, pode ser judicialmente anulado. Mas fica, porém, a cargo da parte interessada solicitar a anulação ou não do mesmo. Por exemplo, incapacidade relativa do agente, que for, é um exemplo, aquele contrato, aquele negócio que for eivado, ou seja, permeado de vícios de consentimento, como erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo ou fraude contra credores. Eu achei ali no artigo 171 do Código Civil. Eu preferi colocar o artigo do Código Civil até
para eu mesmo, quando eu precisar buscar maior entendimento sobre essas questões do juízo de nulidade relativa e absoluta, eu saber aonde eu vou procurar. Porque o dispositivo ali ele é muito sintético, né? Ele não é, você tem que trabalhar em cima dele, trazer para a vida prática para conseguir elaborar alguma situação onde sejam aplicadas essas nulidades relativas absolutas, esses juízos de nulidade. A questão 8 é a pegadinha do Delovo. Essa aqui foi foda, porque eu respondi com tanta convicção da primeira vez. Lá no fundo eu sabia que tinha algumas ressalvas, mas eu falei, puta, essa aqui eu vou arregaçar, só eu na sala vou responder certo. Mas depois, quando eu estava escrevendo, né, que esse é o material que eu digitei, mas depois quando eu estava escrevendo nas folhas, nos formulários da faculdade, eu percebi que a minha primeira resposta estava em contradição com o que eu afirmei numa questão anterior. Então eu voltei atrás e fui pesquisar de novo para responder. Mas eu fiquei tão preso pela minha primeira resposta, porque para mim foi a geração, gerar um filho. Puta, essa resposta aqui eu vou arregaçar aí no fim, né? Eu mesmo me dei um banho de água fria e vi que estava errado, então não tive coragem de tirar, deixei aqui. Estou pensando em colocar no manuscrito, deixar para o Delovo ver. Se ele não me der é claro que eu vou colocar a resposta, escolher uma para ser a resposta certa, mas se eu escolher a certa e ela estiver errada, pelo menos o exercício mental que eu fiz merece algum crédito, talvez não um ponto na prova, na nota, mas um crédito com o Delovo, porque eu fiz essa questão e refiz ela umas 2 ou 3 vezes. Então a minha primeira resposta, que é a errada, aliás eu não fiz a pergunta ainda, né? Então a pergunta é possível dizer que negócio jurídico é ilícito? Justifique. Minha primeira resposta, que é a que eu considero hoje, agora, errada, foi sim. É possível dizer que existe negócio jurídico ilícito. E a minha justificativa foi a seguinte: para ter validade o negócio jurídico, entre aspas, se faz necessário a licitude. Entretanto, o negócio jurídico pode ser ilícito, porém será anulado. Essa conclusão cheguei vendo um julgado no tribunal, no STF, que falava ali todo aquele processo, e eu vi umas 3 ou 4 vezes essa citação do negócio jurídico ilícito e fui pesquisar. E eu tentei formular aqui um caso concreto para provar. E o meu exemplo é o seguinte: a venda de um carro com o chassi adulterado. O negócio será ilícito. Ilícito. Outro exemplo que eu dei foi a bigamia. A meu ver, é um caso clássico de negócio jurídico ilícito. Ou a pessoa que após saber, tem terceiro exemplo ainda, hein? Olha o trabalho que eu tive. Ou a pessoa que após saber que terá seus bens confiscados para pagar uma causa trabalhista, os vende a um de seus parentes para que na execução da sanção ele alegue não ter mais patrimônio. Então olha só, a venda de um carro com chassi adulterado ou com o velocímetro ali, né, eles voltam para o zero, é um negócio ilícito, porque ele pode... Não é um negócio... Eu estou presumindo que a primeira questão está errada. Então eu, achando que estava certo minha questão, eu falei que não, esse é negócio jurídico, mas é ilícito, porque ele é passível de anulação.
Aí agora eu vou para a segunda questão.